7h36, 25,4 a temperatura. Participação de Dirceu Bayer, presidente da cooperativa Languiru, um dos grandes orgulhos aqui da nossa região, junto com outras grandes cooperativas ligadas ao setor agro, como é o caso da Dália de Encantado, mas também cooperativas ligadas ao crédito, como as nossas cooperativas que trabalham, inclusive, com crédito financeiro, né? São tantas cooperativas já atuando aqui na região, inclusive de outros estados vindo para o Rio Grande do Sul. O sistema cooperativo continua sendo evidenciado pelo processo de união de esforços. Mas hoje o assunto é envolvendo a Languiru, a cooperativa Languiru, fechamento de ano, perspectivas para 2022. Dirceu, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Prazer estarmos de volta aqui, né? Num momento difícil, né? Estamos convivendo com a seca aí, que já causou problemas enormes na região e no estado também, de uma estimativa de 6 milhões de toneladas, que é uma produção normal do estado. Essa queda já é muito acentuada, em torno de 50%. Em termos de milho, né? Em termos de milho, isso. Uhum. A soja, ela está no início ainda também, já com prejuízo, né? Mas a gente ainda não tem a contabilização disso, né? Mas realmente, se o estado já não é autossuficiente, imagina, nesse momento, o estado de Santa Catarina, Paraná, sofre os mesmos problemas da seca, né? Então, a tendência normal é subir novamente o preço do milho, o que é bom para o produtor, mas muito ruim para quem transforma, né? Foi o que aconteceu esse ano, né? Diferentemente do ano passado, que nós convivemos exatamente com o quadro inverso, né? O milho com custo de 50, 60 reais e os preços muito bons, e por isso tivemos o melhor resultado da história da Languiru, são 68 milhões no exercício 2020. Esse ano é exatamente o contrário, né? O milho subiu 100%, aproximadamente, né? E os preços não reagiram, né? O problema mais sério é na suinocultura, né? A suinocultura enfrenta um momento de grandes prejuízos, né? E a procura retomada, ela ainda não sinaliza para a abertura dos mercados depois do efeito pandemia, né? Então, esse ano, não podemos festejar com relação à indústria de transformação. E até para explicar para o ouvinte, o que se anuncia nos meios da imprensa nacional, regional, enfim, é que o agronegócio está num momento muito bom, gerando riqueza, as exportações cada vez melhores, enfim, se pinta esse quadro, né? Mas quando se fala que o agronegócio está bom, só se conta metade da história. Está bom para quem produz grãos, para quem tem que comprar esses produtos a preços tão altos. No caso da nossa cooperativa, de um ano para outro, só em termos de acréscimo no custo na compra de milho foram 120 milhões de reais a mais, né? E o consumidor não assimilou esses preços, né? Então, quando se fala em agronegócio, você tem que dividir, né? O agronegócio dos grãos e o agronegócio das indústrias, né? O nosso efeito poderia ser muito pior se nós não tivéssemos tomado iniciativa no início do ano de comprar milho a preços melhores, né? Milho vindo da região do Mato Grosso, principalmente. Só que também não conseguiram nos atender na integralidade por causa da seca lá. E ainda temos crédito agora para o exercício seguinte de milho a 60, 70 reais que nós compramos já no ano anterior. Isso vai amenizar bastante para o ano seguinte, né? Mas, resumindo, a avicultura nesse momento está num momento melhor. Foi outra estratégia que nós usamos, nós recuamos no momento da dificuldade e agora estamos voltando com toda a força, né? Então, a avicultura respondendo com resultados bons, a suinocultura exatamente inverso, com resultados muito ruins, e o leite nesse momento também não está bom para as indústrias, né? Para os produtores, a situação é razoável. Por quê? Porque os preços do ano passado, eles reagiram bem,
E, de certa forma, houve algumas reduções, né? Mas a nossa cooperativa está junto ao produtor. Nós fornecemos ração a preço de custo para os nossos associados, tendo em vista a dificuldade dele, né? E, na medida do possível, mantivemos os preços também. No último mês, quando a maioria baixou, a Langru manteve, né? Porque o produtor também ele tem altos custos defensivos, insumos, fertilizantes, enfim. Então, nós estamos próximos aos produtores no momento da dificuldade. A diferença de empresas privadas, muitas vezes, que pagam bem quando o setor está bem. Quando o setor está com dificuldade, né, eles não têm uma política de remuneração boa, né? Então, é o diferencial da Langru e estamos elaborando um novo plano de ajuda aos nossos produtores de leite, né? Porque a grande maioria da Langru, eles precisam, né? Necessitam, porque o produtor de leite faz a produção por conta dele, por conta e risco dele, diferentemente das integrações de aves e suínos. Mesmo nessa dificuldade do frango, suíno, o produtor não sente a crise. Nós pagamos para ele as mesmas taxas em condições normais, porque a cooperativa fornece os insumos, né? E mesmo no frango, na dificuldade início do ano, nós pagamos o produtor parado, né? Sem produzir, nós remuneramos pela taxa, porque era melhor, o prejuízo era menor você remunerando o produtor sem alojamento. Mas agora, com toda a força, a partir de setembro, nós retomamos, né? E assim como esse ano não foi bom, nós temos muitas expectativas para o ano que vem favoráveis. Por quê? Porque nós não precisamos mais fazer investimentos de alta envergadura. As nossas indústrias estão prontas. O investimento vai no sentido de automatizar nossas unidades industriais. Nós ainda produzimos muito frango inteiro, né, que não agrega valor. E nós já autorizamos investimento, já está em curso, né, para podermos cortar 100% do nosso frango. Isso dá uma diferença muito grande. Só não foi feito antes, sempre se leva em conta a parte de investimento em suas prioridades, né? Mas tanto no frigorífico de aves e suínos, o foco já começou agora, é agregar valor ao produto. Então, assim, para o ouvinte entender, qual é a diferença de uma cooperativa que tem esse princípio de agregar valor de outra que simplesmente exporta? Nós somos a única, entendo, no estado, no país, que agrega valor. Somos 6 indústrias na Langru. Então, enquanto nós agregamos valor, geramos renda aqui, geramos impostos aqui, geramos empregos aqui, para você agregar, você precisa muita mão de obra, são 3.500 funcionários da Langru. Enquanto você gera essa riqueza toda aqui, o que faz a commodity, o que faz a exportação de grãos, milho, soja? Eles criam essas oportunidades no exterior, né? E não aqui no país. Então, se o país adotasse um pouco mais o princípio, não deixar de exportar, é evidente, é moeda forte e nós precisamos, né? Mas fazer um pouco mais. Imagina a Langru, a única indústria cooperativa ou empresa que tem todas as indústrias. Então, nós temos cooperativas na frente da Langru em termos de faturamento. É muito fácil, você compra a produção e vende, e para isso a maior cooperativa do estado tem 500 funcionários, né? Enquanto que a Langru tem 3.500, né? Então, eu sempre, nos momentos que a gente se encontra com as lideranças políticas, enfim, a gente conta isso para privilegiar a indústria, né? Mas é apenas um fator. Para o ano que vem, nossa expectativa é muito favorável em cima dessa agregação. No leite, nós temos 90% em cima do longa-vida. A Langru é a empresa que tem o maior market share do estado. Nós somos a primeira em comercialização de leite longa-vida. Mas isso é muito ruim. Tu depende de um produto que durante 4 meses te dá resultado, durante 7, 8 meses te dá prejuízo. Então, por isso, nós estimamos para o ano que vem, ou talvez no seguinte, fazer nossa queijaria para termos mais um produto alternativo, né? Na questão mais específica da suinicultura, não houve uma falta de macroplanejamento envolvendo o setor?
O ano passado foi ela que salvou muitos Certo, levantamentos inclusive na contábeis. nossa cooperativa. E aí se exagerou no alojamento de leitões, se reativando chiqueirões que estavam parados há muitos anos e criando uma euforia por parte do produtor. E agora começou a sobrar, a China começou a colocar o pé no freio, restabelecendo o seu rebanho de suínos, porque ela sempre teve o maior rebanho de suínos do mundo, né? Aos poucos tentando incentivar o próprio produtor, e o Brasil não conseguiu abrir novos mercados para a carne suína. Paulo, você conhece muito bem o segmento, fez a leitura exata. Houve exagero no povoamento das grandes. Também na avicultura acontece isso, porque os preços não reagem de acordo. Qualquer problema que você tem no mercado externo canaliza diretamente o mercado interno. E a questão do leite, também, nós temos um quadro que é muito preocupante. Enquanto o dólar está alto, é o caso que está acontecendo esse momento, a importação praticamente não existe. Não compensa. Então, o preço do leite, por isso eu dizia no início, ele tem se mais ou menos mantido, talvez alguma queda, mas não tão significativa, porque não houve exagero das importações. Em anos anteriores, em plena safra, houve importação de milhões de toneladas de leite em pó e derrubou o preço do mercado interno. As cooperativas não importam, né, produto, para não dificultar mais. Agora, as empresas privadas não querem saber, o negócio deles é lucro. Né? Então, é difícil você concorrer com eles. Esse mesmo lucro que eles têm nas importações, eles vão e oferecem mais para o produtor e tiram teu produtor. Né? Então, é uma situação difícil de competir nesse quadro. Mas é uma realidade, nós temos que nos adequar a isso, né? Não temos como mudar esse quadro. Né? No final do ano passado, tivemos um grande aumento no preço das carnes para o consumidor final e ao longo desse ano também manteve esse preço mais alto e com algumas elevações também. Isso para todas as carnes, mas a carne de res especialmente tem um nível mais elevado, inclusive a Langiru inaugurou em Teutônia esse ano o frigorífico de bovinos. Para o consumidor final, aquele que vai lá no supermercado, tem alguma perspectiva de ter alguma melhora nesse preço ou vamos viver um novo patamar com preços mais altos? Isso que você fala, Nicolas, é especificamente a carne bovina que esteve com preços altos. A carne suína e de frango, não. Né? Praticamente não mudou, né? Praticamente não mudou. Mas no bovino, sim, é um exagero e interessante que não houve uma migração tão grande para carnes com preços menores, né? Então é um quadro de dificuldade esse ano, né? É um desarranjo grande. É um desarranjo grande. Felizmente agora a China voltou a comprar carne bovina, né? A partir das últimas semanas nós tivemos essa informação, né? Isso de certa forma também ajuda outros setores, né? Mas eu sempre digo internamente, a dificuldade quando existe, a dificuldade é para todos. Vencem aqueles que têm estratégia, e felizmente nós usamos estratégia. Se nós tivermos prejuízo, eu ainda não sei, mas não vamos ter resultado positivo, poderia ser muito maior se nós não tivéssemos a diversidade de negócio que a Langiru tem e também não tivéssemos usado estratégia de diminuir o alojamento e retomar quando está no momento melhor. Né? E a compra de milho no momento certo. Assim como nós já temos milho comprado para quase todo 2023 também, com preços melhores. Né? Então, se você não usa essa estratégia, a dificuldade é bem maior. Né? Aliás, dificuldade é marca registrada na sua trajetória frente à Langiru, né, seu Dirceu? É verdade. O senhor só assumiu a Langiru porque ela vivia um momento de muita dificuldade, um momento seríssimo quando o senhor assumiu. É verdade. E esses momentos, só para quem passa por isso, você carrega a responsabilidade de salvar 7 mil produtores associados, né? O negócio não é teu, né? Tá apenas para cuidar dele, né? Então foram anos difíceis, né? O primeiro sinal da recuperação foi a inauguração da nossa laticínios na época. Mas eu digo para vocês, nós não tínhamos nada para oferecer aos bancos de expectativa. Só oferecemos o planejamento estratégico, que naquele momento eu até me sentia constrangido. Por que o pessoal do outro lado está pensando? Esse guri é bem intencionado, mas o papel aceita tudo, né? Só que aos poucos nós fomos recuperando a credibilidade. A credibilidade é o que de maior valor temos hoje. E por isso a Langiru está num bom momento, porque a imagem dela é positiva.
uma empresa séria, que paga em dia, enfim. E nós tivemos outro episódio político também pouco tempo atrás, agora, né? Isso também não deveria ter existido, né? Mas felizmente nós superamos, né? E hoje a Langiru tem expectativa. Vocês sabiam que nós devemos ter no ano que vem um crescimento de 37% no faturamento da Langiru? Um faturamento nós prevíamos acontecer daqui a 2 anos, porque a gente sempre faz o planejamento para os próximos 5 anos, né? Nós já antecipamos em 2 anos. Nós iremos de 2.240, se tudo der certo, enfim, né? Assim como no ano passado nós planejamos chegarmos a 2.240, nós vamos estar muito próximo, apesar dos percalços que não eram previstos, né? Nós fomos fechar o ano muito próximo a 2.240 milhões. E a expectativa é chegarmos a 3 bilhões no ano que vem. São 37% de crescimento, né? Então é um misto de sentimento, a dificuldade deste ano e a expectativa boa para o ano seguinte, né? Mas nós sempre somos muito positivos, né? Somos motivadores, não somos pessimistas, enfim, né? Isso nos ajudou bastante no decorrer do tempo, principalmente naquele momento que nós estávamos em situação difícil. Se nós não visualizássemos melhora, né? Sempre tínhamos essa forma, né? de motivar o nosso grupo, né? E apenas para citar em relação a essa projeção de crescimento, se a gente pegar a produção de alimentos no mundo e a projeção para os próximos anos, até 2027, a maioria dos países gira na casa dos 10% e o Brasil tem potencial de crescimento de 41%. É verdade. Eu estive na semana passada conhecendo outra região do país, a região Nordeste, que eu não conhecia, o interior, né? Tivemos a oportunidade de conhecer. Nossa, o nosso país tem expectativa de crescimento espetacular. Na verdade, lá complementa as culturas que nós não temos aqui. Eles são um dos principais, ou o primeiro exportador de pimenta do reino, né? O turismo, a gente sabe, ele é muito privilegiado lá, mas cacau, somos os maiores produtores e outros produtos também. Se nós falarmos em outras regiões do país, nós somos o maior exportador de cana-de-açúcar, somos o maior exportador de frango, suíno somos o 4º lugar, temos 20% da reserva de água doce no mundo, temos a biodiversidade através da Amazônia, enfim. E mais importante, nós aqui, o nosso clima nos permite fazer 2 safras por ano. Essa condição, a Europa, por exemplo, não tem. Ela vive 6 meses abaixo de neve, né? Nós temos condições de fazermos 2 safras, né? Então, o país, sim, tem um potencial enorme para abastecer o mundo todo, que cresce de uma forma muito interessante, e ainda temos 100 milhões de terras a serem agregadas à nossa produção, né? Então, o nosso país é riquíssimo, falta seriedade, né? Termos menos corrupção no país, enfim, esses detalhes todos, né? Mas eu acredito, cidadão Dirceu Bayer, né? Eu não sei se vai ser no meu tempo ainda, mas o Brasil vai ser a maior potência do mundo. Acreditem nisso, porque o agronegócio é importante. A produção de alimentos é essencial sempre, né? E nós vamos superar a China, vamos superar os Estados Unidos, não tenham dúvidas disso, né? Dirceu, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, ter vindo pessoalmente aqui. E cumprimentos pelo aniversário, né? Cumprimento pelo aniversário. Muito obrigado também. Bom sempre conversar contigo, Dirceu. Muito obrigado, sempre estou à disposição. Desculpe por ter tomado tanto tempo, mas a gente se empolga às vezes. Importante, né? Os detalhes. Obrigado, hein? Abraço para vocês, né? Tá bem, Dirceu Bayer, presidente da cooperativa Langiru. Faltando 5 minutos para as 8, 26,5 a temperatura. Na Independente, boas notícias. Oferecimento